ideia desse vídeo é apresentar uma maneira de se criar uma fórmula personalizada. Isso mesmo, uma fórmula, também conhecida como funções definidas pelo usuário. O Excel, na sua guia de fórmulas, aqui, já dispõe de uma ampla variedade aqui de fórmulas que podem ser usadas, mas muitas vezes a gente pode se deparar com uma situação em que haja necessidade de uma fórmula personalizada. Então é isso que nós vamos fazer. Como pano de fundo, eu peguei aqui a tabela atual do Imposto de Renda Pessoa Física, então com vigência a partir de maio de 2023. Então nós temos essas faixas aqui, para cada uma dessas faixas há uma alíquota específica e uma dedução a se fazer. Então nós vamos mostrar aqui como criar uma função, ou seja, uma fórmula que possa fazer esse cálculo de maneira imediata. Por exemplo, eu tenho aqui o valor, qual seria o imposto de renda pessoa física? Então digitaria a fórmula aqui. Eu venho aqui nesse botão aqui, inserir função. Eu vou procurar aqui a função definida pelo usuário. Aqui está a função que já foi criada, que nós vamos aprender como que se faz. Ok. Então eu clico aqui no valor, eu quero saber qual é o imposto de renda sobre esse valor e dou Enter. Pronto, o imposto de renda para quem oferir um rendimento de R$ 3.500 será de R$ 150,60. Bem, então nós vamos partir do zero, vou pegar aqui um Excel sem essa função, né? Está aqui o Excel aberto sem essa função definida. Então se eu entrar aqui de novo, procurar a função definida pelo usuário, não vou encontrar, não tem mais aqui, função definida pelo usuário, está zerado. Então nós vamos fazer essa criação. É claro que eu poderia resolver essa questão escrevendo uma fórmula manualmente, mas só para citar um exemplo, seria aqui essa fórmula, concatenando vários C. C menor que isso é zero, C entre esse e esse e tal. Então, quer dizer, essa fórmula aqui é uma fórmula muito grande e dá muito trabalho escrever. E toda vez que eu fosse aplicar, teria que copiar essa fórmula para escrever de novo. Mas nós vamos fazer isso via programação, via VBA, através da criação desta FDU, função definida pelo usuário. Então, nós vamos aqui nessa guia desenvolvedor. Quem não tem essa guia, é muito fácil fazê-la aparecer. Basta clicar aqui nesse espaço aqui, no espaço vazio, clicar com o botão direito, personalizar faixa de opções e clicar aqui nessa caixinha aqui, desenvolvedor. Ela estando clicada, automaticamente essa guia vai aparecer aqui em cima. Então a minha já está clicada, aparece aqui em cima. Então eu vou clicar no desenvolvedor e vou aqui para Visual Basic, para entrar na interface aqui do que já está dentro do próprio Excel, para que a gente faça essa programação. Uma outra maneira de atingir esse mesmo objetivo é simplesmente, mesmo que você não tenha essa guia, é simplesmente você colocando Alt F11, digitando Alt F11, pronto, você já entra aqui automaticamente nessa tela, que é a IDE do próprio Excel para que se façam as macros, as programações. E é o que nós vamos fazer agora. Se você fizer isso, provavelmente você vai estar com uma tela bem parecida com essa. E a primeira coisa a fazer, esse é o arquivo que está aberto, eu vou colocar aqui na guia Inserir Módulo. Pronto, Inserir Módulo, eu estou aqui automaticamente em módulo 1. Deixa eu tirar essa opção aqui para ficar mais fácil. E aqui é nessa página em branco, nesse espaço em branco, que eu vou fazer a criação dessa minha função. Então vamos lá, para criar uma função, eu vou digitar function, e agora eu vou digitar aqui um nome qualquer, um nome que me faça lembrar dessa função. Eu vou colocar aqui IRPF underline 05/2023, ou seja, que é a faixa de validade a partir de quando começou a valer essa tabela do imposto de renda. Então, é um nome genérico. Se eu dou um Enter, eu já tenho aqui function e end function. Tudo que eu escrever aqui vai fazer parte dessa função.
Então, como é uma função, eu vou entrar com um valor e retornar um outro valor. O valor de entrada eu vou colocar aqui, nesse campo aqui entre parênteses. Então, eu posso escrever um nome de qualquer variável. Então, vamos chamar aqui essa variável, vamos chamar, por exemplo, de valor. Pronto. Então, aqui eu sei que essa função vai receber um valor, né, e vai me dar um resultado. Para escrever essa função, nós vamos ficar atentos aqui, olhando a tabela aqui do imposto de renda, para escrever ela certinho. E poderia concatenar uma sequência aqui de ifs, de se, como a gente escreve à mão. Se for menor que tanto, tanto. Se entre tanto e tanto, tanto. Mas eu vou, em vez de usar a função se, que aqui no programa seria if, eu vou usar uma que ficaria mais elegante, que seria o select case, que ele faz a mesma coisa, tem o mesmo sentido. Select case, a variável valor, né? E aqui eu vou colocar as condições. Vou colocar cases, por exemplo, se o valor for menor ou igual, vamos pegar o primeiro valor aqui da tabela, 2.000, menor ou igual a 2.112. Se ele for menor do que esse 2.112, o que acontece? Então, vou escrever naquela linha que acontece. Eu quero como resposta, que é o nome dessa função, eu vou repetir ele aqui. Eu quero que o imposto me retorne o valor 0, ok? E vamos continuar. Case is. Agora eu vou colocar menor ou igual à próxima faixa, que é 2.826. Ponto, aqui é ponto. Tem que lembrar que na programação eu não posso pôr a vírgula, aqui é o ponto. E eu venho aqui de novo, vou pegar o valor da função, o nome da função. Então, a resposta dela seria o quê? Aí eu teria que fazer essa conta. Seria o valor de entrada multiplicado por 0.075, que é o 7,5%. Né? Só que eu tenho que também, nesse caso aqui, subtrair a dedução 158,40. 158,40. Então, essa seria a segunda faixa. Terceira faixa, cases. Vamos ver aqui, menor ou igual a 3.751,05. Né? Então, caso seja menor que esse valor, eu vou pegar esse valor aqui, vou pegar como resposta, igual, também vou fazer a conta, valor, note que sempre o valor é o parâmetro de entrada, né? Multiplicado, nesse caso aqui, multiplicado por 0,15, que é os 15%, menos o valor fixo, 370,40. Ok. Próxima faixa. Menor ou igual. Qual que é a próxima faixa aqui? 4.664,08. Quanto que é o valor de imposto? Opa, aqui não. Quanto que é o valor de imposto? É o parâmetro de entrada, o valor, multiplicado pela alíquota 0.0225, que vai dar o 22,5. Opa, aqui tem um zero a mais aqui. Menos o desconto 651,73. Última faixa. Okay. A última faixa já não é menor ou igual, eu posso usar aqui maior ou igual. 4.664,09, né? Que essa é a última faixa aqui.
4664, não, aqui é 69, e aqui também está errado, é 68. Se isso for maior ou igual a esse valor, então nós vamos colocar o valor do imposto igual o valor multiplicado por a faixa é 0,275, que é 27,5%, e o desconto 884,96. Terminou todas as faixas, então agora aqui eu dou um end select e pronto. Então esta é a nossa função. Então, a partir do que é esperado dela, a partir que se entre com um parâmetro, qualquer parâmetro, ele percorra esse select case para achar qual faixa que é e dar o resultado do imposto de renda. Vamos ver, isso basta fazer assim, não preciso salvar nada, porque o salvamento já é automático. Então, a gente volta aqui, clicando aqui, posso fechar aqui sem nenhum problema. Mas vamos deixar ele aqui aberto, eu simplesmente vou clicar de volta aqui na nossa planilha e vou usar um valor desse tipo como referência, né? Esse mesmo 3.500 como referência. Então eu vou colocar numa célula, qualquer célula do Excel. Agora eu já posso vir buscar porque aquela função automaticamente já está lá. Eu vou colocar aqui a função, vou chamar pela função. Vou chamar pela função e vou procurar definidas pelo usuário. Definida pelo usuário, está aqui, imposto de renda, exatamente o nome que a gente criou. Ok. Aí ele vai perguntar o quê? Valor. Né? E eu clico nessa célula aqui, por exemplo, e dou um Enter e já está aqui a resposta. Então, qualquer valor, onde eu colocar esse valor e chamar a função, ele já vai dar a resposta. Então, você já vai estar dentro do teu contexto de fórmulas, você criou uma fórmula especial, particular, privada, para o seu uso. Eu posso fazer esse recurso de vir aqui para buscar a função, ou se eu lembrar o nome, então sempre aconselhável colocar um nome bem sugestível, eu posso escrever direto aqui em qualquer lugar. Vamos dizer que eu queira saber qual o imposto para quem tiver auferido renda de R$4.000 aqui, vamos colocar aqui, R$4.000. Então eu quero saber o valor do imposto, eu simplesmente digo igual, né? IR, que eu já sei que é o nome começa com IR, pronto, já está aí a função, aparece automaticamente, eu dou aqui um tab, eu quero desse valor, fecho parênteses, e está aí o valor do imposto de quem ofere um rendimento de R$4.000, o imposto a pagar R$248,27. Vamos dar uma conferida aqui com essa fórmula aqui. Se eu escrever R$4.000 aqui, R$248,27. Tá vendo? Ele repete aqui porque aqui está pegando o dado desse valor aqui, dessa célula C16 aqui. Então é assim que se faz uma função. E agora eu posso usar essa função aqui nessa planilha, somente nessa pasta aqui do Excel, e não preciso mais dessa tabela, né? Porque essa função que eu escrevi na mão acabou usando essa tabela. Eu não preciso mais porque a fórmula já está lá. Então, se você gostou desse conteúdo, aprendeu a programar uma função personalizada, deixe um like, deixe o seu comentário para ajudar a divulgar esse vídeo e ajudar a divulgar o canal. Muito obrigado.